Salve, amados irmãos, com a paz e as bênçãos do Criador estejam com todos nós, para que juntos possamos administrar esta tarde essa adoração ao nosso Pai Celestial. Queridos amados irmãos, neste momento, abrir suas Bíblias para nós fazermos a leitura bíblica desta tarde. Em nome do nosso Salvador Yahushua, Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9. Vamos juntos fazer essa leitura para o nosso crescimento espiritual. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9. Passamos a ler. Versículo 6. Estou muito admirado pelo fato de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da benevolência do Mashiach e estão aceitando outras supostas boas novas, que não são boas novas de forma nenhuma. O que está acontecendo de fato é que certas pessoas estão perturbando vocês, querendo perverter as verdadeiras boas novas do Mashiach. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, anuncie a vocês outras boas novas, diferentes das boas novas que já lhes anunciamos, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e agora repetimos: se alguém lhes anunciar boas novas, diferente daquelas que vocês já receberam, que essa pessoa seja amaldiçoado. Esse é o destino daqueles que anunciam o Evangelho, boas novas, diferente do que está escrito. Aleluia. Amados irmãos, como nós lemos nesse trabalho, essa mensagem encontrado aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9, referente às boas novas de algo, as boas novas de salvação. Nós queremos conversar com os irmãos esta tarde, passar a mensagem esta tarde, para que os irmãos se afirmem mais das boas novas do Eterno, as boas novas de vida eterna, que está registrada nas Escrituras, que tem apoio bíblico, e não nos volvermos para mensagens, segundo dizem, evangélicas, que não constam nas Escrituras, não tem fundamento nas Escrituras. O emissário Shaul ficou espantado, admirado, com a atitude dos crentes da Galatim, onde chamamos de Gálatas, da Galácia. Eles estavam abandonando aquele que, por meio do sacrifício do Mashiach, os havia chamado das trevas. 1 Pedro, ou 1 Kefa, que é Pedro, capítulo 2, versículo 9. Passamos a ler o texto. Mas vocês são geração eleita, sacerdotes do rei, a nação sagrada, o povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui nós temos a condição daqueles que são chamados para o Rei dos Céus, pela fé, em nome de Yahushua, crendo em Yahushua, por meio de Yahushua, o seu enviado, o Mashiach. E quando nós somos chamados às trevas do pecado, mundo de pecado, e nos voltamos para a luz das boas novas, nós nos tornamos, como está aqui escrito por Kefa, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, diz que vocês agora são geração eleita, nós somos os eleitos do Eterno. Os Gálatas também eram geração do Eterno. Os que creem no Eterno e obedecem a sua palavra, e Deus tem como os sacerdotes do rei, sacerdócio real. Chamado também de nação sagrada, nação imaculada, nação pura. O povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem chamou das trevas para a sua maravilhosa luz?
Podíamos dizer assim, foi Machia. Não, Machia não nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz foi Al, através do sacrifício da morte do Machia, o seu filho, o enviado. Nós vimos aqui que ele fez isso por meio do sacrifício do Machia. Então o texto diz que nós fomos chamados, aqui o texto de Gálatas, ele diz que nós fomos chamados, né, para anunciar, ele aqui foi chamado para anunciar as grandezas do Eterno. A segunda parte do versículo 6 do capítulo de Gálatas nos disse isso. Diz que os Gálatas estavam abandonando tão depressa aquele que os chamou de onde? Das trevas para a sua luz. E ele os chamou por meio do sacrifício, da benevolência, do Machia, aquele que foi enviado como homem a morrer no madeiro em nosso lugar. Então Shaul, conhecendo o valor do verdadeiro ensino, da verdadeira doutrina, da direção verdadeira do Eterno, ele, e vendo aqueles crentes que estavam ali na Galácia, tão depressa, passando tão depressa para outro ensino, para outra mensagem, como diz a Bíblia, para outro evangelho, que não era anunciado por Paulo, que é aqui nós conhecemos, para as outras boas novas, que segundo o texto aqui, do versículo 7 do capítulo 1 de Gálatas, diz que não há nada de boas novas ali, né? Era um problema, acontecia que alguém estava perturbando o povo do Eterno ali, a igreja, a congregação do Eterno está sendo perturbada por alguém de mente corrompida. E eles estavam ali, qual era o propósito daquela perturbação? De perverter a verdadeira boas novas. E isso que está acontecendo hoje. Nós pegando aqui o versículo 7, diz o seguinte, no capítulo 1 de Gálatas, que não são boas novas de forma nenhuma. O que está acontecendo, de fato, é que certas pessoas estão perturbando vocês, querendo perverter as verdadeiras boas novas do Machia. É isso que está acontecendo na Galátia, na Galil, podíamos dizer Galil, que o nome correto é Galil, né? O Gálatas na Bíblia corrompida. Então eles estavam perturbando. Isso tem acontecido hoje, tem sido feito isso hoje. Pessoas de mentes não preparadas, de mentes não inspiradas pelo Eterno, pessoas não ungidas para pregar a palavra, pessoas que não estão movidas pelo poder do Eterno para anunciar a verdade das boas novas, perturbam a fé daqueles mais fracos. E chega e diz, olha, agora não é mais assim, é desse jeito, agora é assim, daquele outro jeito, e não prova nada das Escrituras. Porque mudar as pessoas, podemos mudar sim, podemos abandonar algo sim, podemos abandonar a igreja, podemos abandonar a doutrina, podemos sim. O problema não é o que você está abandonando, o que você está deixando, é quem você está deixando. O grande problema nos Gálatas não era que eles estavam abandonando alguma coisa, eles estavam abandonando a igreja, não sei, estavam abandonando a fé, também não sabemos. Sabemos que o texto diz que eles estavam abandonando aqueles que haviam chamado para servi-lo, das trevas para a sua luz. Então, quem tinha chamado? O Eterno, Yahweh. Então, esse era o problema. O problema do homem é abandonar o Criador, abandonar o Eterno, Yahweh, o Eterno, o Altíssimo. Esse não pode ser abandonado. E eles estavam abandonando. Como é que estavam fazendo isso? Eles estavam saindo da mensagem que os emissários de Yahweh já tinham ali se passado. Eles tinham saído da mensagem que o próprio Shaul tinha ensinado a eles. Então, isso com muita pressa, rapidamente. Apareceu alguém dizendo que era mais gostoso, mais sábio, mais bonito, tinha mais dinheiro, sei lá o quê. Apresentando algumas vantagens, até porque hoje as pessoas vão para a igreja muito baseadas em vantagens. Se houver vantagem vai, se não houver não vai. Então o Shaul se admirou. Como é que vocês, eu tive aqui, como é que dizer, eu tive aqui há pouco tempo, falei para vocês, ficaram tudo firme. Agora de repente, chego aqui, vocês já estão depressa, estão saindo, deixando o Eterno, a mensagem do Eterno para seguir outra mensagem, que outra vez de doutrina, outra mensagem por aí que não condiz com a palavra. Então é isso que espantou Shaul, é o que nos espanta hoje, como é que pessoas estão na congregação, buscando a verdade, tão depressa, se afastam, porque chegou alguém lá e disse, olha, agora é desse jeito, agora todo mundo tem que circuncidar, agora todo mundo tem que fazer, agora todo mundo tem que falar língua, agora todo mundo tem que andar assim, todo mundo tem que fazer isso. Então começam agora as pessoas se debandarem dos seus
locais que estão congregando e sem nenhuma base, porque eu posso sair de onde eu estou congregando, sim. Eu posso abandonar o meu líder espiritual? Posso. Eu posso deixar a minha congregação? Posso. Eu posso abandonar a minha fé que eu tenho? Posso, sim. Mas deve haver seja em prol da verdade. Que eu não abandone o eterno que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é que eu não posso fazer, e os caras estavam fazendo isso. Só que isso foi que espantou Shaul, o emissário Shaul, né? Que ele está admirado como é que eles tinham feito tão depressa isso daqui. Então nós vamos tendo aqui, na verdade, Shaul estava admirado porque Shaul conhecia o valor do verdadeiro ensino. E vendo que aqueles crentes estavam deixando esse verdadeiro ensino, e isso com rapidez, né? Para abraçar o ensino que não tinha raiz. Então ele mesmo, né, o classifica como vento de doutrinas, né? Então o próprio Shaul classificou essa ação, essa outras boas novas, esse outro evangelho de da Combina, como é chamado, vem de doutrina. E ele nos demonstrou, né? Ou seja, ele nos demonstrou através da demonstração e da crentes de Éfeso, né? Vamos ver aqui o livro de Efésios 4, 14 e 15. Através da situação da igreja de Éfeso, a situação dos crentes ali, que Shaul nos demonstrou acerca desse assunto, serve para nós. Vamos ler o texto. 14, 15 de Éfesos, capítulo 4. Vamos lá. 14, 15. Diz aqui o seguinte: para que não sejamos mais como crianças, inconstantes, arrastados pelas ondas e levados por qualquer vento de ensino, à mercê de pessoas astuciosas, que inventam formas para enganar, induzindo os outros ao erro. Isso é o verso 14. Então vimos que é o que tem acontecido. Pessoas saem da congregação, inventam uma série de coisas que não podem provar nas escrituras e começam a perturbar os pobres irmãos leigos que estão congregando naquela organização, naquele grupo ali. Foi o que aconteceu em Gálatas. Estava também acontecendo em Éfeso. Ele estava demonstrando eles para que não acontecesse o que tinha acontecido em Gálatas, aos Gálatas. Então nós vemos agora que ele está querendo mostrando ele, e essa demonstração serve para nós. E diz que as pessoas são pessoas astuciosas. Essas pessoas são astuciosas para perverter a verdadeira mensagem das boas novas, a verdadeira mensagem de salvação. Vê que hoje nós temos o evangelho pregado em todo o mundo, nas igrejas atuais, que não se prega mais salvação, se prega só prosperidade, se prega bens materiais, se prega céu na terra, não se prega mais vida eterna, não se prepara mais pessoas para os céus, não se prepara mais pessoas para morrerem ligados ao Mashiach. Todos morrem ligados ao mundo e desta forma ninguém será salvo. Então o Yahusha, ele está com esse cuidado tremendo aqui para com a igreja do Mashiach. Ele está falando para o povo, ele tinha falado, ele corrigiu, espantou-se com a ação dos Gálatas, e aqui ele está falando para os Éfesos, para que eles não fossem mais como meninos, levados por ondas, como vento de doutrinas, de ensinamentos falsos, né? Mas que permanecessem firmes, amadurecidos, que tivessem cuidado com as pessoas astuciosas que inventam formas, qualquer forma, tipo de forma. Você vê aqui, cada uma congregação hoje, cada uma igreja hoje, tem uma forma diferente de pregar, de viver, de vestir, de proceder. Então, são religiões formadas por opiniões humanas. Então, são pessoas astuciosas que criam essas formas de doutrina, de ensino para diferenciar do outro, para ganhar adeptos. Então, o apóstolo Shaul, o Meshar Shaul, está aqui demonstrando ter cuidado com essas pessoas, né? Que elas fazem isso com o propósito, qual é o propósito? De enganar, induzindo os outros ao erro. É isso que está acontecido, acontecia ali, tem acontecido todos através dos tempos, acontecido hoje em alta escala. O versículo 15 do mesmo capítulo 4 de Éfeso diz o seguinte:
Em vez disso, que sigamos a verdade com amor e cresçamos em todos os bons sentidos, naquele que é o cabeça, o Mashiach. Então, em vez de ficar preocupado com picuinhas religiosas, formas religiosas criadas por homens de mentes astuciosas, voltemos para a palavra, voltemos para o poder do Espírito Imaculado do Eterno, buscando dele a compreensão, buscando dele a luz, porque nós estávamos em trevas e fomos chamados das trevas para essa maravilhosa luz, luz de conhecimento, luz de entendimento, luz de sabedoria, sermos sábios para discernirmos o bem entre o bem e o mal, para saber o que é verdadeiro e o que é falso. Ter conhecimento, buscar nas Escrituras, conhecer as Escrituras, buscar o poder do Eterno na nossa vida, não para sapatear, pular, falar língua, cair no chão, ter visões falsas, mentir, profecias falsas. Não é para isso, não é para esse carnaval que somos chamados, nós somos chamados para a verdade, para sermos propriedade, sermos porção especial do Eterno, uma nação eleita, um pessoal separado. Foi por isso que fomos chamados. Então, o Shaul está aqui nos demonstrando em sua palavra, dizendo o seguinte: em vez disso, desenvolvemos com coisas enganosas, com doutrinas falsas, com conversas de homens que não têm o seu entendimento do Espírito. Então, façamos o seguinte, está no versículo 15, né? Em vez disso, que sigamos a verdade. Nada contra a verdade. Nós hoje temos na Escritura o mandamento do Eterno, e lá diz que o quarto mandamento manda santificar, manda separar para, melhor dizendo assim, para separar para fim sagrado o 6 dias da semana, que é o Shabat, é o sábado. Aí chega em nosso meio pessoas astuciosas e não é mais para guardar o sábado agora é o domingo, primeiro dia da semana. Ele não sabe quem criou o domingo, a origem do domingo, como se processou essa mudança do sábado, que a igreja primitiva, os imaculados, os eleitos da igreja primitiva, eles guardavam o sábado como quarto mandamento da lei do Eterno, e não o domingo. O domingo, essa separação do domingo, chamado dia de guarda, como mandamento, foi criado pela igreja romana, isso no quarto século da nossa história. Então, se eu não examina a história, não examina a Escritura, não busca a unção do Espírito, não entende essas coisas. E outra coisa, a mesma vez que entenda, mas fica preso ao sistema religioso no qual ele está sendo instruído. E nessas condições, essa pessoa passa a se tornar servo de homem. Então, somos demonstrados a permanecermos na doutrina de Al, nosso Criador e Salvador. Tito capítulo 2, versículo 10. Passamos a ler. E que não furtem nada dos seus donos. Pelo contrário, que eles demonstrem perfeita lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina do nosso Eterno, o Salvador. Então, de quem é a doutrina? A doutrina verdadeira, a doutrina verdadeira das boas novas, salvação trazida a nós pelo Mashiach, é do Eterno, o Salvador. Quem é o Salvador? O Eterno. Mas nós dizemos que o Salvador é o Mashiach. O Mashiach, ele nasceu de Miriam, o homem. Então, como temos já falado de outras mensagens, outras oportunidades, o Mashiach é o tabernáculo, é a casa, é a morada do Altíssimo na terra entre os homens. Ele é o Salvador, pelo termo geral, porque nele estava habitando o Salvador eterno, aquele que não nasce e não morre. Porém, o Mashiach, como homem, nasceu e morreu. Mas ele é o Salvador porque nele estava habitando o Espírito eterno, o Salvador, o Criador e Salvador de toda a humanidade. Agora, este corpo que o Mashiach está ali, e que é do Mashiach, que o Eterno está habitando nele, esse corpo vai ser plenificado, ele vai ser entronizado nos céus, e ele vai agora tornar-se o corpo do próprio Pai Celestial. Pois lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz isso, que o corpo do Mashiach, o corpo visível do Mashiach, do Filho, o corpo visível do Filho,
é o corpo invisível do Pai. Então a pessoa, o corpo do próprio Yahushua, do Mashiach, visível a todos nós, ele é o corpo do Pai invisível. Está lá, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Então nós vimos aqui que precisamos ter cuidado para permanecer na doutrina do Eterno, para que nós, servos, sejamos ornamento da doutrina de Ao, nosso Criador e Salvador. Pois assim diz Yahweh em Deuteronômio 32, de 1 a 3. Passamos a ler a palavra. Ouçam, ó céus, quando falo. Escute, ó terra, as palavras da minha boca. É um apelo que o Eterno faz para nós através do canto de Moshe, né? Então ele está: ouçam, ó céus, quando falo. Escute, ó terra, terra massa, terra humana, terra gente, terra todo o planeta, onde tiver um ser humano que dê atenção, que escute, né, o que o Eterno está falando. As palavras da minha boca, que o meu ensino, que em outras ações, a minha doutrina, goteje como a chuva, que a minha palavra destile como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como chuvas sobre a relva. Então é a maneira que ele expressou para mostrar como deveria ser derramada as suas bênçãos, derramada a sua doutrina, o seu ensinamento. Ele usou a comparação da chuva, do respingo, do orvalho. Pois eu proclamarei o nome de Yahweh, engrandecerei o nosso Criador. Então, a verdadeira boas novas, ou seja, o verdadeiro evangelho, ele anuncia o quê? O princípio da mensagem verdadeira é anunciar, é proclamar o nome do Eterno. O que tem feito a outras boas novas que o mundo tem crido hoje? O que tem acontecido com outro evangelho pregado pelos homens de mentes corrompidas, homens astuciosos, homens gananciosos, homens lobos, que não são pastores, mas são lobos. O que eles têm feito? Eles têm anunciado ao povo um outro nome para o Criador. Um outro nome, assim, fazendo com que o Criador não seja o verdadeiro, mas seja um outro Criador. É uma confusão tremenda. Anunciando outros criadores, não anuncia o nome do Criador. Pelo contrário, a maioria deles, muitos sabem que o nome do Criador não é Jeová. Muitos sabem disso, mas alguns que se dizem pastores aí por simpatia, por amizade, ou por interesse de ganhar dinheiro, eles não sabem verdadeiramente o nome do Criador. Eles não conhecem, porque eles não buscam na raiz, eles não vão a fundo na palavra, na escritura, e eles ficam querendo, eu vou fazer teologia, eu vou fazer teologia. Aí, ainda a semana eu ouvi um pregador pregando na internet, falando da verdadeira teologia, e falava de Paulo, como se Paulo fosse o Salvador. Ora, nem Paulo é o nome, é Shaul. Então, a teologia é de homem, e Theos significa estudo de Theos. E Theos é Zeus, Zeus é tido como Deus dentro do paganismo, e a palavra teologia vem de Theos, Theos em grego, e esse Theos é para nós o Zeus, lá do pagão, no caso é o que o mundo está adorando hoje. Então, quem estuda teologia está estudando Zeus, a doutrina de Zeus. Então essa doutrina ensina que o nome do Pai é um outro nome, não é o verdadeiro. Essa teologia ensina que o mandamento para ser guardado não é mais o sábado, mas o domingo. A teologia ensina que o Eterno, o Deus que eles adoram, é um ser de 23 pessoas. Então, é uma série de erros, de enganos, uma série de muitas formas de erros, com o propósito de enganar, como está escrito aqui na palavra, como foi escrito, foi lido lá em Tito, né? Em Efésios também, em Gálatas já vimos isso daí. Então, nós vimos, então, amados, que nós precisamos voltarmos a nossa mente para a palavra que está escrito.
Então vimos agora que aqui em Deuteronômio capítulo 32, versículo 1 a 3, somos exortados a pregar como ponto principal de uma mensagem de boas novas, o nome do Criador. Então, porque o ensino do Criador, aquele que ele goteja, ele é bom, é o melhor, é o perfeito, é o verdadeiro. Provérbios capítulo 4, versículo 2. Diz aqui o texto: pois eu lhes dou boa doutrina, não abandonem os ensinamentos da Torá. Justamente era isso que os Gálatas estavam fazendo, abandonando a doutrina, a Torá, o ensino da Torá. Abandonando, aí eu vejo o pastor pregar e dizer assim, eles estavam sendo levados para obedecer a lei, e Paulo chegou e disse que ele não precisava mais guardar a lei, eles estavam libertos da lei. Peraí, mas a palavra, a boa doutrina do Eterno, a boa doutrina de Yahweh, ela se manifesta a nós como boa doutrina, que ele diz que a boa doutrina lhes dou, né? Pois eu lhes dou boa doutrina. Então a boa doutrina é ensinamento. Então ele está dizendo que não abandonem o que? O que é uma boa doutrina? Uma doutrina verdadeira. Que não abandonem os ensinamentos da Torá. Porque a Torá, ela é o ensino do Eterno. Quando você abandona a Torá, você está abandonando a doutrina do Eterno. Daí, dessa doutrina do Eterno, gerou-se todas as doutrinas pregadas na terra hoje. Os profetas falaram com base na doutrina, com base na Torá. Os apóstolos pregaram. O Mashiach veio com a base fundamental da Torá. Até que em Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que a finalidade da Torá é o Mashiach. Ele é a base sólida da Torá nos sendo dada. Agora, ela trazia uma justiça do Eterno para nós, que os homens que o administraram não tiveram condição de passar para a humanidade. Isso o Mashiach fez. Então o Mashiach veio trazer a nós, a revelar a nós, nos justificar a nós, por meio da justiça do Eterno que estava na Torá. Então isto é o fundamento, é a realidade que a Torá tem, o valor maior da Torá. Então ele está dizendo aqui no texto Provérbios, capítulo 4, versículo 2, que, pois eu lhes dou boa doutrina, bom ensino, né? Não abandonem os ensinamentos da Torá. Quer dizer, como é que o Eterno dava boa doutrina a eles, bom ensinamento a eles? Através da Torá. E está dizendo, não abandone. E os Gálatas estavam fazendo isso, e Shaul ficou espantado com ele dali, admirado com ele dali. E nós, através dos séculos, a igreja, especificamente os goíns, que são gentios, têm feito isso. Eles têm entrado de partir de porta em porta, atrás até de salvação, atrás de encontrar um plano de salvação. Mas eles têm sido instruídos com a doutrina falsa, que os leva a abandonarem ou a não crerem na Torá. Porque, dizendo eles, a Torá era de Moshe, isso era dos judeus, isso já passou, não é mais para nós, estamos na graça. E eles entendem que a palavra graça para eles é permissão para pecar contra a Torá. Pois 1 João 3,4 vai dizer para nós que o pecado realmente que a humanidade está envolvida é a transgressão, a violação da Torá. Porque quando você viola a Torá, você viola o mandamento do Eterno, porque a Torá é o ensinamento, é a boa doutrina do Eterno. Então não podemos abandonar a Torá para seguir ensinamentos de homens de mente, homens astuciosos, né? Homens com mente de astutos, para nos levar ao erro, nos afastar de ver a salvação encontrada pelo ensinamento do Eterno. Os Gálatas estavam deixando o verdadeiro ensino, estavam fazendo isso, e abraçando outro ensino que não era verdadeiro. Ou seja, supostas boas novas, como disse Shaul aos Gálatas, versículo 6, ou versículo 7, que nada tinha de boas novas ali. Acontecia ali uma perturbação aos eleitos, à congregação, por homens de mentes astuciosa. Ouvi um pregador essa semana dizer que os Gálatas ali estavam deixando a graça para aceitar a lei. Estavam trocando Jesus por Moisés, segundo as palavras do pregador que eu ouvi
na internet essa semana. Ensino como esse já se caracteriza como sendo um outro evangelho, uma suposta boas novas, que de boa não tem nada, isso é mal, porque ele vai afastar você da verdadeira mensagem, do ensino do eterno. Isso, Gálatas capítulo 7, verso 1 diz que ali não tinha nada de bom neles, não tinha nada de boas novas nele, aliás. Hoje o mundo religioso que nós vivemos vive a eminência de um outro evangelho, que é de uma outras boas novas, de uma suposta outras boas novas, né? E não aquelas boas novas de algo trazidas pelo Mashiach e anunciadas a nós pelos seus emissários, como nós vemos aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos se não reconhecermos a grande salvação? Aquelas verdades segundo as quais aquilo que está no primeiro livro, no primeiro dos livros, começará, de acordo com o próprio soberano Criador, e que posteriormente conforme aqueles que a ouviram, foi atestada a nós e confirmada em nós. Então, como vamos escapar se não tentarmos para essa tão grande salvação? Salvação anunciada primeiro pelo Eterno. Primeiro livro, que é a Torá. Depois, por aqueles que a ouviram, pelos profetas, por Moshe, pelos pregadores, pelos líderes da velha aliança. Depois passado a nós, conta aqui o versículo, pelo próprio soberano Criador, né? Passado a nós. Que no caso, o Mashiach, que é o soberano Criador, repassou a nós esta mensagem. Depois, ela é confirmada a nós, que hoje cremos. Porque quando se lê Atos, capítulo 2, verso 39, diz ali que a promessa dessa salvação, a promessa para perdão dos pecados, a promessa, o dom do Ruach HaKodesh, do Espírito Imaculado, era para os Eldins, que estavam ali com ele, com Kefas, a redor dele, aquela multidão, era para os que estavam ali perto, que estavam longe, para os filhos deles, e para quantos o Eterno, nosso Salvador, o chamasse. E nós, pelas infinitas misericórdias do Eterno, amados, fomos chamados. Nós, no século XXI, temos sido chamados para essa verdade plena, sublime, veraz e única, porque não existe a verdade, tendo a Escritura além do Eterno e seu ensino, além do seu nome, da sua benevolência, do seu poder, da sua salvação. Não existe verdade além dessa. Qualquer mensagem fora dessa é astúcia, é formalidade de mente de homens astuciosos. Os primeiros seguidores do Mashiach permaneceram, né, na verdadeira doutrina dos emissários. Isso está em Atos capítulo 2, verso 42, diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. Então, eles perseveravam ali na doutrina dos emissários. E nós agora vamos ler o texto aqui, né? E todos perseveravam no ensinamento dos emissários, nas reuniões e em comum. Reuniões em comum. No partir do pão e nas orações. Essa era a vida da congregação dos servos do Eterno, dos messiantes primitivos, estava ali no início, chamado início da igreja. Então eles tinham algo muito especial deles que não temos hoje nós. Hoje tem pessoas que querem vir orando. Realmente hoje tem muitos servos aí das igrejas, muito crentes das igrejas, que gostam de vir orando, faz oração pela madrugada, oração pela manhã, oração das 9 horas, oração da tarde, oração da noite. Mas eles esqueceram de uma coisa. Eles se reúnem para adorar, para louvar, para exaltar, mas esqueceram de uma coisa. Preservar-se, ou perseverar na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. Hoje a doutrina dos apóstolos está muito longe da igreja hoje do século XXI.
Hoje os pastores não pregam mais a doutrina dos apóstolos. Não existe mais doutrina de apóstolo hoje. Não existe mais ensinamento de apóstolo. Se vai ensinamento do Machia, não hoje. Hoje o ensinamento dos apóstolos, ele é um texto de cerca dos apóstolos, cerca do Machia, que é chamando de Jesus. Eles fazem isso com um slogan, de sua doutrina religiosa e sua religião. Eles não fazem isso levando as pessoas ao arrependimento, levar a pessoa a desespero pelas suas misérias, pela sua dor, pela sua fome, pela sua doença, pela sua vida social desequilibrada, perdendo o foco da vida. As pessoas estão em pânico, as pessoas estão em depressão, as pessoas estão doentes, a mente doente, o espírito afastado do eterno, a carne ferida. Então, diante dessa miséria, os astuciosos criam formas de doutrinas para prender as pessoas, para impedir as pessoas de serem salvas, pregando a eles uma solução de imediato. É o evangelho de imediatismo, é o evangelho de imediato. Você agora está com miséria, vai orar, vai dar uma oferta boa aqui na igreja e Deus já vai te responder, já vai te abençoar. Hoje não se prega mais, aí você vai a um casamento, você vai comprar carro novo, vai com uma casa nova, um emprego novo, você vai ganhar muito dinheiro, você vai crescer financeiramente, você economicamente você vai crescer, você vai fazer. Então, é promessa de promessas, é uma religiosidade política que hoje é pregada nas igrejas. Então as pessoas não perseveram na doutrina dos apóstolos. Porque a doutrina dos apóstolos ensinava tudo ao contrário, tudo diferente do que é ensinado hoje. Os apóstolos ensinavam que você precisava honrar o Eterno acima de tudo. Ele precisava anunciar o nome do Eterno, eles anunciavam o nome do Eterno, eles falavam o nome do Eterno. Vemos que os dois talmidim, os dois discípulos do Eterno, Pedro, Kefa e Yohana, quando eles subiram ao templo, a oração da hora nona, um certo mendigo lhe pedia esmola, e ele chegava para ele e disse: olha, nós não temos prata e nem ouro, nós temos que damos, em nome de Yahshua, Machia, levante e anda. Hoje é dito para o povo, não Jesus Cristo Nazareno, levante e anda, nada disso. Yahshua Machia, porque esse é o nome do Machia, Yahshua, e Machia era enviado. Então ele levantou e andou. Então, diante daquela situação, eles são chamados pela elite governamental da liderança religiosa e política da cidade, e foram conjurados a não anunciar mais esse nome, falar desse nome mais para ninguém. Então eles eram proibidos de falar desse nome. Que nome? Nome de Yahshua. Mas ao sair dali, eles saíram novamente falando, eles não calaram. Então hoje, a doutrina da Boas Novas era essa, anunciar a doutrina a respeito do Machia. Então por isso que a Imperatriz Shalem diz, é importante reconhecermos o ensinamento acerca do Machia, a doutrina acerca do Machia. As pessoas hoje dizem que não dizem serem salvos, querem ser salvos, mas não conhecem a doutrina do Salvador. Até para começar, nem o nome do Salvador eles conhecem, porque os líderes de mentes astuciosos, os líderes astutos e gananciosos, visando só bens financeiros, bens materiais, ensinaram umas boas novas que nada tem de boas novas. É uma maldição. Nós vemos ali que em Shaial, que é Isaías 56, versículo 11, vai dizer que esses homens são gananciosos. Eles correm cada um e buscam a sua própria ganância. Então isso é acontecido hoje. Então é preciso ter cuidado com esse tipo de pregações que estão aí dizendo evangelho que salva, evangelho não. Aqui diz, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. É tudo balela. Não existe essa questão. A palavra tem que, para o homem ser salvo, tem que ouvir a palavra como ela é, crer, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, mediante essa confissão dos seus pecados, ser batizado em nome de Yahshua, o único nome que salva, e permanecer em obediência aos mandamentos do Eterno. Foi isso que o Machia falou para aquele moço que se aproximou dele ali em Mateus, capítulo 19, versículo 16. O moço chegou para o Machia e perguntou o que devo fazer bom para ser salvo, para ter a vida eterna. O Machia lhe respondeu no versículo 17, porque tu me chamas bom só existe um que é o eterno. Então tu quer entrar na vida, guarda os mandamentos.
Então, o mandamento ali, ele estava confessando se queria ser salvo, mas ele pensava alguma coisa de guardar os mandamentos. E ele diz, não, tem que observar uma coisa, guardar é outra. Guardar no coração íntegro é viver uma vida entregue ao eterno. E o Mashiach falou para aquele moço que ele não estava apto a ser salvo. Diz, pois se falta uma coisa ainda, vai e vem tudo que tu tens, dá aos pobres e vem, segue-me e terá o tesouro no céu. Ora, ele saiu triste, ali cabisbaixo, e não voltou mais. Diz a palavra que ele não voltou porque ele era dono de muitas riquezas. Ele amou mais as riquezas do mundo que a riqueza do trono celestial, do que do tesouro celestial. E isso tem acontecido hoje. Os pastores, as igrejas, os crentes hoje estão correndo em busca de tesouros perecíveis, tesouros que é onde as traças roem, os ladrões cavam e roubam, que hoje consomem. Não estão arrumando para si tesouro nos céus, onde nem o ladrão nem a traça hoje alcança. Mas eles não compreenderam isso porque eles foram anunciar umas boas novas que não tem nada de nova, umas novas astuciosas por homens astutos e mentes corrompidas, privados da verdade. Então nós entendemos isso, que na verdade a igreja primitiva, os eleitos, os crentes primitivos, eles perseveravam, aqui no versículo 42 de Atos 4, de Atos 2, eles perseveravam no ensinamento dos emissários, nas reuniões em comum. Eles tinham tudo em comum. Não existia essa divisão que existe hoje, crente rico, crente pobre. Um come estufa a barriga de cheia, outro, coitado, morre de fome. Um tem largos pratos para se alimentar, outros não tem um café frio para beber em sua casa. Então, uns moram em mansões suntuosas, outros moram muitas vezes debaixo da ponte de um barraco feito de papelão. Então, é uma miséria, é uma vida totalmente desigual. A miséria predominando onde não podia ter miséria, porque ela tem bênção. A vida do céu, do eterno, é bênção. É bênção. Então, por causa da falsa doutrina pregada para as pessoas, a miséria campeia a vida dos que quer se ver ao terra. Então, nós vemos aqui, amados, que a situação hoje nossa é bem mais difícil do que naqueles dias primitivos. O fundamento da doutrina dos emissários estava unicamente, veja bem, na justiça do eterno. Ou seja, a fé das igrejas hoje não está fundamentada na doutrina do eterno, a justiça do eterno. Então, a doutrina dos emissários, dos apóstolos, que os crentes primitivos perseveravam nela, ela estava fundamentada na justiça do eterno. Essa justiça que emana da Torá, justiça que vem da Torá. Né? Vamos ver bem a diferença entre aquela vida, aquele fundamento, para o fundamento de hoje. Vamos ver a Romanos 3, 21. Vamos ver de onde vai partir a justiça do eterno. E hoje nós somos justificados pela justiça do eterno mediante o sacrifício e morte do corpo do Mashiach, o Filho do Altíssimo. Vamos ler o verso 21, do capítulo 3 aos Romanos. Mas agora, a partir da Torá, foi manifestada a justiça do eterno. Olha, a justiça do eterno, ela vem a partir da Torá. Como é que hoje eu quero ser justificados pelo eterno, pela fé no Mashiach, em Alcha, se eu abandonar a justiça que vem da Torá? Se eu abandonar o ensino da Torá? É o ensino da Torá, é a doutrina do eterno, que chamamos de Torá, que vai me trazer a essa justiça. E a doutrina dos apóstolos, dos emissários primitivos, estava fundamentada na doutrina do eterno, ou seja, na justiça do eterno, que emanava da Torá. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, continua dizendo a mesma coisa. Edificados sobre o fundamento dos emissários e dos profetas. Olha aí. Fundamentado, edificado. Onde é que devemos estar edificados? Edificados, né, sobre o fundamento dos emissários e dos profetas. Qual era o fundamento dos emissários, chamados apóstolos, e dos profetas? A Torá. A justiça do eterno que emanava da Torá. E aí onde estava a base
da doutrina dos emissários, aquela doutrina que os crentes primitivos perseveravam ali, né? Então, já que está dizendo o texto está dizendo para nós que edificados, verso 20, verso 2 de Efésios, edificados sobre o fundamento dos emissários e dos apóstolos, sendo o próprio Yahshua, o Yahushua, o Mashiach, a pedra principal da esquina. Quer dizer, a pedra principal, o fundamento principal da construção do reino dos céus, do reino da terra aqui na terra. É o Mashiach. Por isso que o Shaul diz assim: eu, como sábio arquiteto, lancei o firme fundamento. Que era o firme fundamento da pregação das boas novas anunciada por Shaul. O Mashiach. A pedra principal, a pedra fundamental, angular, a pedra de esquina, a pedra de esquadro, era o Mashiach. E essa pedra angular é porque estava fundamentado. Esse fundamento era justamente a justiça do Eterno manifestada na Torá, trazida pela Torá. E essa justiça é o próprio Yahshua, que diz que ele foi feito Salvador e justiça nossa. E aí ele justifica. Agora nós somos justificados pela fé no Mashiach. Então, somos justificados pela justiça do Eterno, apontada pela Torá, agora na vida do Mashiach. Né? Então, nós vimos aqui que, na verdade, precisamos deste fundamento em nossa vida, para que sejamos justificados de nossos pecados. Esse era o ensino das boas novas, que os Gálatas estavam abandonando, né? Deixando de lado, abandonando. Eles não estavam abandonando apenas a congregação, eles estavam dando uma fé qualquer, eles estavam deixando de lado o Eterno, aquele que havia nos chamado, através do sacrifício do Mashiach, através da sua doutrina. Estavam abandonando o quê? Como é que eles, como é que nós, como é que uma pessoa, como é que uma igreja, como é que nós homens abandonamos o Eterno, que Ele nos chamou? Quando deixamos a sua doutrina e aceitamos a doutrina de homens. Quando deixamos o mandamento do Eterno, aceitamos o mandamento de homem. Quando deixamos o nome do Salvador revelado pelo próprio Eterno para aceitar nomes criados por homens. Quando deixamos de adorar o nome ao Eterno com o nome anunciado pelos anjos, que os anjos anunciaram a Miriam, que o nome do menino que vinha nascer seria chamado Yahshua, para adorá-lo com o nome anunciado por Roma, que é Jesus. Então é um pecado tremendo, porque nós estamos blasfemando daquilo que é verdadeiro, daquilo que é perfeito, daquilo que é justo, daquilo que é puro. Então precisamos nos voltarmos imediatamente para as boas novas verdadeiras do Evangelho, das Escrituras. A mensagem de salvação, a nova de salvação. Então os já estavam deixando, mas nós não podemos deixar de lado como eles fizeram. Então precisamos voltar, não podemos nos envolver, irmãos, com outro tipo de ensino a não ser o que está na Escritura. E nisto os Gálatas, que eu estive lá, estavam abandonando ao Criador. O problema dos Gálatas, como eu já falei antes, não era o que eles estavam abandonando, mas quem eles estavam abandonando. No caso, vamos ver Irmiá, que é Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Pois o meu povo cometeu 2 erros terríveis. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e preferiram cavar para si cisternas cheias de fissuras, que não conseguem reter as águas. O meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram. Como é que o povo de Israel deixaram o Eterno? Eles envolveram com doutrinas várias, adorando ídolos, adorando deuses pagãos, oferecendo oferendas a deuses mortos, deuses pagãos, e não ao verdadeiro Criador. Onde eles desconheceram a benevolência, o agir, as bênçãos do Eterno em suas vidas, seus livramentos, quando eles deixaram o Eterno, quando eles estavam deixando a sua mensagem, a sua doutrina, o seu ensinamento. Então eles estavam voltando agora criando para si cisternas, quer dizer, criando religiões, criando tipo de fé, ensinamentos que não condiziam com o que o Eterno tinha ensinado. Então o Eterno os classifica como cisternas rotas,
O profeta falando cisternas rotas, cisternas quebradas, cheio de fissuras, cheio de rachada, que a água cai dentro, mas não segura, vaza, né? Não retém as águas. Nós vimos aqui que isso é o pecado do povo. Eles tinham deixado o eterno, né? E tinham feito para si cisternas rotas. Quer dizer, o homem deixa o verdadeiro ensinamento do eterno, está deixando o eterno, e procura arranjar para si ensinamentos por formalidades humanas, por ideias humanas, seguindo a homens, né? Seguindo a homens, segundo o que o homem diz. Eu sei que a Bíblia está falando aqui, eu sei que está escrito aqui, mas meu pastor disse que não é assim, meu pastor disse que é assado, então vou seguir meu pastor. Então a Bíblia diz que devemos ser submissos aos nossos líderes espirituais, mas desde uma vez que esse líder espiritual não lhe tire você da presença do Criador, porque conforme a palavra diz lá em Shaial, que os pastores têm feito o povo do eterno errar. Por eterno são como ovelhas dispersas, perdidas, porque seus pastores fizeram errar. Também diz que seus pastores são cães gulosos, gananciosos, que não cuidam das ovelhas, não cura a ovelha a ferida, não busca a quebrada e não apacenta as necessitadas, mas come-se da gordura e veste da lã. Então tem cuidado, porque as igrejas hoje não vivem, as nossas pregas nas igrejas hoje, é um evangelho totalmente deturpado, um evangelho falsificado, porque até as próprias escrituras estão hoje falsificadas, como já tínhamos falado antes. Hoje nós não temos, eu falei ontem, nós não temos mais uma cópia, não temos mais uma escritura verdadeira em nossas mãos. Temos cópias das escrituras, cópias falsificadas das escrituras, porque os homens falsificaram. Falsificam a escritura, a escrita, falsificam a fé que pregam, falsificam a vida que vive, falsificam tudo que podem para enganar e levar as pessoas ao erro, e esse erro gerar na vida das pessoas condenação eterna. Então precisamos ficar atentos para o que diz a palavra, porque a palavra é que é verdadeira. Por causa dessas situações como essa, é que Yahshua levanta homens para pastorear o seu rebanho, homens pelo Espírito, homens segundo o seu coração, para apacentar o seu rebanho. Aqui em Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 15, o Mashiach fez isso. Shaul vai dizer que o Mashiach fez isso. E ele escolheu uns para serem emissários, outros para profetas, outros para proclamadores das boas novas, outros para apacentadores e professores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos seus escolhidos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Mashiach, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho do Altíssimo, e alcancemos a maturidade, conforme o nível estabelecido pela perfeição do Mashiach, para que não sejamos mais como crianças, inconstantes, arrastadas pelas ondas e levados por qualquer vento do destino. É a mercê de pessoas astuciosas que inventam formas para enganar, induzindo os outros ao erro. Em vez disso, que sigamos a verdade com amor e cresçamos em todos os bons sentidos, naquele que é o cabeça, o Mashiach. Então aí está fundamentado a verdadeira doutrina das verdadeiras boas novas. Foi por causa de situações como essa de Gálatas, lá de Éfeso, de Israel lá no Antigo Testamento, da igreja através dos tempos, que o Eterno envia o Shaul a escrever essa mensagem tão inspirada, tão poderosa, tão fundamentada na justiça do Eterno que provém da Torá. Então, nós vimos aqui nesse versículo, essa mensagem é muito importante, que ele diz que estejamos atentos às astúcias dessas pessoas para não ser levados por eles. Mas o que tem acontecido através dos tempos na igreja de Yahshua, né? O que tem acontecido através dos tempos, através, vamos dizer, da igreja de Deus, né? Que para eles, mas a igreja de Yahweh, né? Trazida a nós por Yahshua, nosso Salvador. Homens de mentes cauterizadas e privados da verdade,
tem perturbado a igreja, a congregação, os eleitos, e tem pervertido a fé de milhões de pessoas em todo o mundo. Isso é inegável, isso é o que tem sido em nossos dias, através dos nossos últimos dias, tem sido isso em todo o mundo. O texto que nós lemos no início do trabalho, Gálatas 1, no verso 7, disse isso, que são pessoas que estão perturbando a fé daqueles eleitos, dos que estão sendo chamados para servir ao Criador. E ele faz isso com o intuito de perverter a verdadeira mensagem de boas novas de salvação. Os tais ensinam doutrina de demônios. Veja bem que você vai à igreja hoje e lá você vê o pastor no púlpito da igreja, Bíblia na mão, paletosado e gravatado, falando de salvação, falando de pregação, falando de Bíblia, falando disso, daquilo, mas vamos ver que doutrina está pregando. Então, diz o texto bíblico que ele ali está pregando doutrina de demônios. Então, vamos ver 1 Timóteo 4, 1 e 2. E Urua diz claramente, que é o Espírito, né? Diz claramente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por homens hipócritas e mentirosos, cuja consciência foi cauterizada, como se tivesse sido queimada com ferro aquecido na brasa. Então encontramos aqui que já não é mais de admirar, não é mais de espantar o que está acontecendo hoje. O próprio Rua do Eterno, que é o Espírito Imaculado do Eterno, já anuncia, ele nos já diz claramente que no tempo do fim, século XIX, século XX, século XXI e séculos vindouros, aconteceria isto. Os homens apostatariam da fé. Alguns, muitos, né? Como é que ele fazia essa apostasia? Como é que surgia essa apostasia? Dando atenção a espíritos enganadores. Esse espírito aqui é mensagem, só mensagem, viu, irmão? Mensagens enganadores. Espírito aqui é o espírito, que tipo é o espírito dessa mensagem? Mensagem de engano. Então, espírito de engano. Uma falsa doutrina é um espírito enganador. E há ensinamentos que vêm de demônios. Então, todo aquilo que é engano, que é mentira, vem de demônios. Porque o demônio é o pai da mentira. João 8,44 e Yohana 8,44 diz isso. Que ele é o pai da mentira e o filho da verdade. Então, tudo que é mentira provém dele. Então, quando eu prego uma mentira, quando um pastor prega uma mentira, quando você prega uma mentira, você está proferindo uma mensagem de demônio nos seus lábios. E é o que tem acontecido hoje, nos dias atuais. Quando você vai a uma igreja que o pastor diz que você pode permanecer do jeito que está, porque os céus que requer de você só o coração, pode ver a vida que o mundo lhe oferece, sem nenhum subterfúgio algum, que você pode comer de toda a porcaria que o mundo tem para ser ingerido, você pode participar de todos os eventos festivos da terra, que você pode se deleitar a carne do jeito que você sentir desejo, porque isso não lhe prejudica, porque o Eterno, salvação, no caso, Deus deles, no caso, quer de você o coração. Então, essa doutrina é de demônio. Quando eu chego na igreja que prega-se que o mandamento passou, que a Torá passou, que não é mais para nós hoje, isso é doutrina de demônio. Você chega numa igreja que não se aceita o nome de Yahshua como verdadeiro salvador da humanidade, isso é doutrina de demônio. Então, ensinamento de demônios está sendo pregado na terra por mente de homens, por homens de mente cauterizada. Diz que esse ensinamento aí, eles são espalhados por homens hipócritas e mentirosos. Pois a palavra em 1 Yohana, capítulo 2, versículo 3 e quase versículo 24, diz que todo aquele que diz que conhece o Criador, conhece o Eterno, segundo eles, conhece Deus e não guarda seus mandamentos, esse é mentiroso. E a Bíblia diz bem claro que os mentirosos não entrarão no reino dos céus.
A sua parte está no lago de que arde com fogo e chuva, saber a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, e capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15. Diz que esses homens mentirosos, hipócritas e mentirosos, estamos cheios de pastores nessas condições, não vamos generalizar, mas estamos cheios disso, porque existem homens ainda, mesmo não engano lá, às vezes com o conhecimento, presos por um sistema, mas estão ali querendo buscar o eterno, então alguma coisa voltada para Deus, mas não são todos, a maioria deles estão ali por ganância. Hoje a paciência da igreja, hoje a igreja funciona como uma empresa. Os pastores da paciência da igreja como funcionário da igreja. Cara, tem pastores que trabalham na igreja com carteiras assinadas. São funcionários da empresa. E a igreja da terra não é uma empresa. A igreja da terra é uma agência dos céus para agenciar pessoas para a vida eterna. Então nós vimos aí que isso é um perigo, porque são doutrinas de demônios. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 ao 15, também nos vai dar uma mensagem muito maravilhosa. Então, estamos falando desses homens hipócritas, mentirosos, que espalham a mensagem que é doutrina de demônios, de engano, de mentira, no coração daquele, na mente daqueles que querem ser salvos, para impedir a sua salvação. Porque esta é a obra do inimigo: roubar, matar e destruir. Rouba a fé, mata a esperança e destrói eternamente. Agora nós temos aqui esse texto de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao 15 diz o seguinte: pois os tais são falsos emissários, falsos obreiros, falsos pastores, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. O que é um fraudulento? Que frauda, que viola, que adultera, que falsifica. Por isso que a doutrina é de demônios. É por isso. Por isso que é o que eles falam é de demônio. O espírito deles está é o espírito de demônio, espírito de engano. Porque como mentirosos, hipócritas e mentirosos, estão prendendo doutrina fora da palavra, as boas novas, que não é as boas novas do Mashiach, da salvação, do Reino dos Céus. Então diz que essas pessoas são falsos emissários, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, pior, disfarçando-se em emissários do Mashiach. Então ali como se fossem servos do Eterno, como se fossem pregadores enviados pelo Eterno, pastores dos céus. Então as pessoas leigas, ludibriadas, enganadas, diz: o meu pastor é um homem de Deus. Aquele homem de Deus lá está pregando falsificação na palavra, está pregando, facilitando o pecado, está pregando violação ao mandamento, está pregando o nome falso para o Eterno e para o Mashiach, está pregando, esse pastor está pregando a prostituição, idolatria, ganância. Mas as pessoas não conheceram e dizem: este homem é um homem de Deus, por causa da sua aparência, porque do seu disfarce. Ele está ali com um ministro falso, um emissário falso. Ele está ali como obreiro fraudulento, fraudando a verdade, mas estão disfarçados em ministros, em emissários, em apóstolos, em servos do Mashiach. O verso 14 diz: isso não é de admirar, pois o próprio Satã se disfarça em anjo de luz. E aí, irmão? Cuidado, né? Em anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem apresentando como ministro da justiça. Mas no fim eles receberão exatamente o que as suas obras, as suas ações merecem. Então, nós temos muito ainda para dizer nesta tarde para os irmãos, mas a hora não nos permite, o nosso tempo é curto, mas de outra oportunidade, se o Eterno permitir, nós continuaremos esse recado da parte do Eterno hoje para os irmãos se despertem e vejam que nem todos que dizem eu sou de Deus,
Nem todos se dão glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, na Bíblia na mão, vão para a igreja, com roupa achando no chão, roupa curta, comprida, pintado ou não pintado, de paletó, de gravata ou sem paletó e sem gravata, se dizem crentes, são servos do Eterno. Não. Ser servo do Eterno tem que crer nas boas novas do Mashiach, as boas salvação, ensinamento e perseverar nelas, hoje, amanhã e sempre. Ir para a igreja não é um passatempo. Não é hoje e amanhã eu volto. Não. Sempre eu digo isso. Você vai, quando você decide pela fé, é um caminho sem volta. Se você voltar, vocês morrem, vocês se condenam. Então você tem que prosseguir de qualquer jeito, em pé, sentado, se arrastando, deitado, puxado. Você não pode desistir, você tem que prosseguir até o fim. Porque aqueles perseveram até o fim e será salvo. Pode você hoje não ser um servo perfeito. Pode você hoje não ser um servo ideal na presença do Criador ainda. Mas você está buscando, você está se arrastando, você está lutando. Então não desista, lute. Lute não pela sua igreja, mas lute pela sua fé, pela sua salvação. Vai em busca. Busca o Eterno. Ele não vai te abandonar. Umas coisas acontecem. Se você perseverar até o fim, em busca, em luta, procurar obedecer, mesmo que você caia aqui, levante ali, mas você vai perseverar até o fim. Então, no final, a promessa é, você será salvo. O Eterno não te abandonará, você estará no Reino dos Céus, com todos os eleitos, junto ao nosso Criador e Salvador Yahushua, a Mashiach, o nosso Eterno, Altíssimo Yahweh. Que o Eterno nos abençoe, nesta tarde, Deus sua bênção em nome de Yahushua, nosso Salvador.